Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você a passar aqui nossos 10 minutinhos, né, estudando, debatendo, enfim, tomando impressões e conhecendo mais a doutrina espírita. Estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 6. O capítulo 6 é um pouquinho longo, portanto, o que eu vou falar aqui, todos os meus argumentos estão embasados no capítulo 6, dos itens de 1 a 9. Lembrando que é muito importante que você leia, né, a obra doutrinária, muito importante, pois em 10 minutinhos não dá para tecer todas as reminiscências que o codificador escreveu. Então é muito importante que você leia o livro e depois talvez seja até melhor que você primeiro leia o livro e depois acompanhe, né, essa aula específica, que você leia o trecho e acompanhe a aula. Mas, enfim, proceda da maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Bom, o tema, ele versa sobre a doutrina das penas eternas. E esse item que nós vamos estudar, o subitem, na verdade, fala sobre a origem da doutrina das penas eternas. A essa altura, né, que já vimos um pouquinho da visão do inferno, da visão do purgatório, da visão do limbo, todas essas coisas, eu acho que para você que é espírita, e até antes de ser espírita, para você, assim como eu, que é cristão também, que entendeu, realmente professa a filosofia que Cristo estabeleceu, e, claro, com a codificação espírita também, que sedimentou, que consolidou, que explicou de maneira mais clara a palavra do Cristo, é óbvio que essa teoria da pena eterna, ou das penas eternas, essa história de um futuro já definido, uma condenação eterna. É claro que é muito provável que você que está me ouvindo não acredite nisso, né? No inferno propriamente dito, nas penas eternas. A doutrina, Cristo já deixou a guisa de introdução, e a doutrina espírita explicou de maneira muito clara que não há condenação eterna, que não há realmente pena eterna. E aí você então deve perguntar, por que então continuar debatendo sobre isso? Por que então continuar apertando nessa tecla? Bom, eu tenho duas respostas para dar para você. Primeiro, porque está aqui no capítulo. Kardec aborda essa temática. Está aqui no capítulo 6. E como nós estamos seguindo à risca o roteiro do retirado do livro Céu e Inferno, eu não posso omitir capítulo nenhum. Mas um outro detalhe é que, por incrível que pareça, mesmo nos dias de hoje, a propósito, eu estou gravando essa aula numa manhã de quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Você vai estar assistindo essa aula uma semana após, mas acreditem, ainda nos dias de hoje, existem muitas pessoas, muitos religiosos que acreditam nas penas eternas. Ainda nos dias de hoje, muitas e muitas pessoas, e olha, não são poucas não, acreditam sim no fogo do inferno, acreditam sim no purgatório, acreditam sim nessa história da pena eterna, né? Inclusive no item 1, lá no finalzinho, Kardec diz assim, ó, inclusive explicando por que é importante ainda se debruçar por esse assunto. Kardec escreve assim, ó, no item 1 do capítulo 6, entretanto, não se pode dissimular que, por caduca que seja, é ainda o ponto de reunião dos adversários das ideias novas, os que defendem com mais obstinação, porque é um dos lados mais vulneráveis e prevêem as consequências do seu fracasso. Desse ponto de vista, esta questão merece um exame sério. E aí Kardec faz exatamente esse exame, né? Quando ele coloca, inclusive,
as duas grandes mensagens na história espiritual do homem, né? A primeira vinda por Moisés, né? Lá no item 3, no finalzinho, Kardec escreve uma coisa interessante, olha só. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, não tinham nada em contrário à ideia que se fazia de Deus. Nada que lhes repugnasse a razão. Implacáveis eles mesmos em seus ressentimentos, cruéis para com seus inimigos, sem piedade para com os vencidos. Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível. E era a ideia aos tempos de Moisés, era o que se pregava aos tempos dele, né? No item 4, para você ter uma ideia, né, Kardec escreve no finalzinho aliás, no final do primeiro parágrafo do item 4, Kardec escreve o seguinte: quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar do seu reino, que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem àqueles que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Observe que Jesus, né, já passando pela prédica de Jesus já não defendia a violência, Jesus já não defendia o olho por olho, né? Olha só a mudança de perspectiva de Jesus, né? Ama teu inimigo, ora ou reza pelos que te perseguem. Vemos aqui agora a implantação, ou melhor dizendo, a menção de um Deus não mais vingativo, que lá na época de Moisés era importante e muito fácil de se compreender, pois inclusive uma das características do mundo na época de Moisés e mesmo na época de Jesus também era o politeísmo. E na época o Deus realmente, qualquer que seja o Deus com D minúsculo, ele precisava impor-se, ele precisava ser forte, vingativo, destruidor. Não é à toa que no Velho Testamento Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Só no Novo Testamento, só com a palavra do Cristo, nós temos agora a noção de um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus, aliás, que não odeia o pecador, e sim não quer o pecado. Observemos a diferença de perspectiva, tá? Então, olha só, quando Jesus veio, na verdade, já com essa nova prédica, com essa nova roupagem, fica bem claro que Jesus, claro, com um conhecimento mais apurado sobre a divindade, sobre Deus, nos remonta a outras ideias. No item 8, dando um pulinho já no item 8 do capítulo 6, lá no finalzinho, olha só o que Kardec escreve. Hoje mesmo invocam ainda o Deus dos exércitos, antes do combate, e o glorificam depois da vitória, e isso frequentemente para as causas mais injustas e as mais anticristãs. Vejam o que foi as cruzadas, né? Um morticínio, um derramamento de sangue em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, né? E olha que nós estamos ainda aliás, Kardec fala isso em meados do século XIX, né? 1860 alguma coisa. Nós estamos em 2022 e vejam o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Eu não vou nem comentar sobre isso, não. No item 9, lá meados do item 9, Kardec escreve o seguinte, alimentado pelos sentimentos que lhes foram inculcados na infância, pode o homem se espantar de que o Deus que se lhe apresenta como honrado por seus atos bárbaros condene a torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Então é preciso pensar nisso, porque essa conduta, essa exaltação de um Deus que é só violência, só fazia parte do passado. Kardec, inclusive, encerra esse trecho de uma maneira muito interessante. Olha só, o finalzinho do item 9, para fechar a nossa aula de hoje. Mas ao lado destes, quantos que permanecendo na superfície foram conduzidos à negação de toda providência?
por falta de ter considerado oportunamente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana, fez-se nascer entre alguns o deísmo, entre outros a incredulidade absoluta, entre outros o panteísmo, quer dizer que o homem fez a si mesmo Deus, na falta de ver um bastante perfeito. E é isso, né? O ser humano parece que quer ser Deus. Como ele não pode ser Deus, ele ele cria um Deus que seja realmente muito parecido, muito próximo a si mesmo. Então é isso, gente. Essa doutrina da pena eterna vem realmente da nossa própria história. E como nós sabemos que a reencarnação, isso é muito importante, vou finalizar a aula de hoje com isso. Como nós sabemos que a reencarnação é muito importante, os homens que viveram na época de Moisés são muitos dos homens que viveram também na época de Cristo. Portanto, de Moisés para Cristo, que tem aí uns 2000 anos, houve evolução, houve amadurecimento. Por isso Jesus pôde dizer o que disse. De Jesus até Kardec, até o aparecimento da doutrina espírita, quase mais 2000 anos, né, para ser preciso, 1857 anos. Os mesmos homens daquela época. E aí, já completando os ciclos, nós aqui de hoje, muito provavelmente vivemos também naquela época de Moisés, depois na época do Cristo, depois, quem sabe, alguns até vivenciaram a gênese da doutrina espírita, que foi há 165 anos atrás. Quem pode negar que muitos de nós podem ter presenciado o nascimento dessa doutrina? Afinal de contas, Dr. Bezerra de Menezes afirma ele próprio que quando leu o Livro dos Espíritos pela primeira vez, ele achou que já tivesse lido. A consciência dele abriu-se para que, olha, eu já li essa obra, já vi essa obra antes. Sabemos que a reencarnação é um dos princípios verdadeiros da doutrina espírita. Então é isso, vamos continuar um pouquinho mais sobre esse tema na próxima aula, mas espero que vocês reflitam um pouco sobre isso, né, de que a crença nas penas eternas vem da nossa história, vem daquilo que fomos educados a acreditar. A doutrina espírita, sim, arrebatadora, progressiva, evolutiva, põe por terra essas ideias, porque Deus não é vingança, Deus não é exército, Deus é, acima de tudo, amor, acima de tudo, bondade, justiça, sim, mas uma justiça na qual o próprio Jesus anunciou que o amor cobre a multidão de pecados. Deus não quer a morte do pecador, ele quer que o pecador deixe de pecar e viva, como está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Era isso que eu tinha para hoje, muito obrigado. Passamos um pouquinho dos 10 minutos, mas ainda assim, vídeo curto, tá bom? Amemos-nos como Jesus nos amou, isso é que é importante. Beijo no coração, até a próxima.